Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história do nosso mundo gringo, mais uma história da vida real para vocês. Bom, cada vez a gente tem recebido mais histórias, então eu quero muito agradecer a vocês e dizer, gente, que às vezes, nossa, Dani, te mandei uma história tem um mês, você não leu ainda. Muitas vezes eu tenho que ir de acordo com o tamanho das histórias, sabe? Às vezes eu não tô com tanto tempo, então eu tento pegar uma história de tal tamanho, né? Às vezes eu tô com tempo, falo, não, vou gravar essa aqui que já chegou a ter um tempinho, ela é maior. Mas continue mandando, que sim, todas elas são lidas aqui no canal. Faço a maior questão de sempre dar um update pra vocês no e-mail. Olha, sua história foi recebida. Às vezes eu nem consigo escrever tanto, falar tanto, porque é tudo muito corrido pra mim. Mas eu sempre falo, ó, sua história foi recebida, então não se preocupa. Foi recebida, ela tá aqui, guardada com todo carinho, tá bom? Bom, vamos lá. A história que eu recebi hoje eu achei muito interessante. Ela quis contar um pouquinho da história dela com o pai do filho dela. E, cara, é aquela história típica, né? Que acontece muito por aí. Não é a primeira, nem não é a segunda, nem será a última que veremos. Mas vamos lá, a história da nossa Alice de hoje. Era maio de 2011, eu estava numa micareta com amigos no show do Chiclete com Banana. O camarote o mais top que existia. Open bar, comida. A galera no final já estava completamente alterada. Bastante animada. Um sujeito me abordou, alto, moreno, meio gordinho, com um papo engraçado. Ele estava bem chapado. Achei normal, né? Já que estavam todos naquele nível de álcool ali no meio daquela micareta. Pediu meu telefone e eu dei. Passou uma semana, Alex me liga, me convidando para sair. Ele morava no mesmo bairro onde era minha faculdade. Eu cursei odontologia. Nas manhãs eu fazia estágio dentro da faculdade, por estar bastante tempo na região. Alex me convidava bastante para almoços e happy hour, já que a faculdade era perto lá da casa dele, né? Ficamos nos encontrando durante uns 3 meses até eu anunciar que eu iria para o intercâmbio na Espanha. Ele se mostrou surpreso, mas me apoiou. Passados 2 meses que eu estava fora, ele me pediu em namoro por MSN. Aceitei, pois eu estava a fim de namorar, me sentia sozinha e passei muito tempo solteira. E não desperdicei aquela oportunidade. Ele, junto com a minha família, foi me buscar no aeroporto, ali dando início à forma física do namoro. Durou pouco a felicidade plena. Logo na primeira viagem à praia, ele se mostrou uma pessoa difícil de lidar. Fomos a algumas festas e eventos. Alex me fazia passar vergonha diante da minha família e dos meus amigos. Ele bebia muito, ele era agressivo. Eu estava disposta a namorar e ficava relevando os acontecimentos. Sua personalidade mudava bastante quando ele consumia álcool. Todas as vezes que íamos para a cidade dos pais dele, ele me deixava de lado e ficava com o pai bebendo até cair. Por um tempo consegui manter isso, mas eu não aguentava mais tamanha humilhação e decidi terminar. Nessa de termina e volta, foram 6 anos de relacionamento. Em uma determinada época, encontramos e decidimos parar com isso. Já que a gente se gostava, a gente decidiu que tentaria por uma última vez e então Alex me pede em casamento. Fomos escolher o anel. Ganhei um lindo solitário de esmeraldas. Conversamos e decidimos tentar engravidar. Eu parei de me prevenir e tirei o DIU. De acordo com o meu ginecologista, eu tinha um pequeno problema e poderia demorar meses até anos para engravidar. Após isso, miramos nos planos no casamento e do bebê. Marcamos o casamento na igreja, tínhamos começado a juntar uma grana para as despesas da recepção. No dia 8 de agosto, durante a festa de aniversário do meu irmão, Alex bebeu tanto que vomitou. Se mijou todo. Que lembrança terrível. Tirei ele de lá e ele começou a falar várias palavras de baixo calão,
me insultando de uma forma horrível na frente da minha família. Obviamente eu fiquei arrasada. Ele definitivamente não sabia se comportar em locais onde tinha bebida à vontade. Terminei o noivado no dia seguinte e, para minha surpresa, nosso sonhado bebê foi feito 2 dias antes do término. Então, depois de um mês, eu descobri que eu estava grávida. Meus planos já tinham mudado. Eu estava comprando uma viagem para Paris, eu ia me submeter a uma cirurgia plástica, mas a descoberta da gestação mudou tudo. Fiquei sem reação. Fui à casa dele, eu e minha mãe contar, após sair do hospital, que elas tinham feito exames, né, para saber se estava grávida ou não. Alex ficou surpreso, afinal, né, os planos então tinham mudado. Após algumas conversas, um mês depois, fomos nos reaproximando. Eu esperava tanta coisa dele, criei tanta expectativa com essa gestação, e ela foi completamente ao contrário do que eu imaginei. Eu tive depressão, só saía de casa para trabalhar até o 7º mês. A partir daí, Alex passou a ficar na minha casa. Eu me sentia confortável e tensa, pois ele não contribuía com nada. Aliás, nada. Nada do enxoval do bebê ele comprou. E ele recebia na época o seguro-desemprego, né? Nem ideias pro quarto ele queria dar ideias. Foi um verdadeiro água de arroz. Nessa fase final da gestação eu estava nervosa com a minha situação financeira e Alex sugando o máximo que ele podia de mim. Ele me obrigava a comprar uma caixa de latão de cerveja por semana e quando saímos ele bebia sem limites. Ele ficava bastante incomodado com essa situação. Eu, não ele, né? Ela falou, eu ficava bastante incomodado com a situação e me sentia pior ser do mundo. Mas ou eu passava por isso, ou ele voltava para a casa dos pais no interior, conforme ele sempre ameaçava, dizendo que lá o pai não deixava faltar bebida para ele. Eu chorava muito. Eu não queria ser uma mulher grávida sozinha na casa dos meus pais. O tempo ia passando e minha depressão piorando. Meus nervos estavam afetadíssimos e brigávamos frequentemente. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Tudo para mim tomava uma proporção absurda. Eu me via perdida. Minha mãe uma vez falou que nem para arrumar homem eu servia. Isso nunca saiu da minha cabeça. De certa forma ela tem razão, mas era desnecessário colocar o dedo numa ferida que estava aberta e sangrando. Alex passou a sair com amigos e familiares para beber e me deixava sozinha. Passei a piorar. Foi uma fase da vida que eu fiquei extremamente deprimida. No domingo ele chegou em casa meia-noite, briguei, pois ele havia me deixado sozinho o dia todo e o bebê estava para nascer. Ele virou a cara simplesmente e foi dormir. Gente. Aí ela disse que no outro dia eles tinham uma consulta no obstetra com os padrinhos que seriam do bebê. Aí ela falou, Dani, você acredita que nesse dia a gente foi nessa consulta e ele nem olhava pra minha cara? Chegando no consultório, o meu médico falou que eu estava tendo liberação de um líquido amniótico. Foi a mesma coisa que eu tive, né? Acho, bolsa rota. Então ela fez uma ultra e foi orientada a ir para o hospital imediatamente, pois a bolsa estava com perda de líquido amniótico. Alex ligou para o meu médico e disse que o bebê dele precisava nascer ou no dia 12, que era o dia, ou no dia 14, pois dia 13 é galo. E ele não gostaria que o filho dele nascesse nesse dia. Não sei que galo é esse. O médico começou a rir e prometeu que nasceria sem ser no dia 13. Bom, o que não estava previsto... aí o parto aconteceu 9 horas da noite. Ela disse que Alex foi o pior acompanhante que uma mulher em trabalho de parto pode ter. Ele não pegou na minha mão hora nenhuma, ele não disse palavras bonitas.
Eu estava ali parindo o filho dele e ele igual uma múmia lá. Tudo isso, Dani, porque ele ainda estava com raiva de mim. Bom, o que não estava previsto era que meu tão sonhado bebê nasceria com problemas respiratórios e eu subi para o quarto sem meus filhos. E meu filho foi... O filho dela teve que ir para observação. Dani, maravilhoso pai do meu filho, novamente um poço de agressividade, não dirigiu uma palavra a mim. Me tratava como um animal que acabou de parir. Eu chorava tanto e ele, quando falava, era super grosseiro e muito sem educação. No dia seguinte, quando ele saiu para registrar a criança, tivemos uma outra briga, pois ele queria mudar o nome que os dois tinham escolhido para o bebê, tá? Eu não aceitei. Fomos avisados que meu filho precisaria ir para uma UTI neonatal, pois a respiração dele tinha piorado. E como não havia leito disponível, eu fiquei 2 horas em oração aguardando um leito para o meu filho. Ok, meu filho foi entubado e diagnosticado com pneumonia. 2 dias depois, numa quinta-feira, ele precisou fazer um procedimento no pulmão e teve uma parada cardiorrespiratória. Nossa, Dani, meu mundo desabou. Bom, depois disso, meu filho ficou 23 dias internado na UTI. Eu ia todos os dias. Eu não tinha nenhuma semana ainda que eu tinha feito parto. Eu ia dirigindo sozinha para a maternidade para ficar com meu filho. Minha mãe me acompanhou muitas vezes, mesmo sabendo que não poderia entrar, ela ficava na sala de espera. Ela foi meu braço direito e esquerdo, nem sei o que eu faria se ela não estivesse ali do meu lado. O pai do meu filho às vezes ia, pois ele dizia que precisava procurar emprego. No dia da saída do meu filho da maternidade, quem esteve comigo mais uma vez foi minha mãe, tá? O pai dele havia viajado para a cidade dos pais no interior para passar o fim de semana. Sim, gente, o filho lá na UTI correndo risco de vida e o pai indo passar o fim de semana no interior, na casa dos pais. Chegamos em casa, após passar na casa de 2 bisas babonas e maravilhosas. Foi muito gratificante, eu me sentia feliz. O pai do meu filho chegou 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido. O bebê chorava bastante. Na madrugada ele tinha muitas cólicas e o papai preferiu não dormir mais junto com a mamãe, pois ele estava incomodado com o choro do bebê e não conseguia procurar trabalho, pois estava cansado. Os dias iam passando e nos perdíamos mais como um casal. Ele já não me olhava como mulher, parece que só me via como provedora das cervejas dele e mãe. Eu estava exausta. Ele até ficava com o nosso filho para eu dormir um pouco, mas não tinha muita iniciativa. Eu queria muito tentar reconstruir minha família. Eu sentia que poderíamos conversar e dar certo. Alex não parou de beber e se mostrava bastante alterado quando bebia. Ele me humilhava, me tratava mal. Fomos no aniversário de uma prima e era cartela individual. Acho que é tudo que você consumia, você pagava, né? Eu comuniquei a ele que eu estava com pouco dinheiro e Alex, né, lá bebendo como se o mundo não tivesse amanhã. Na hora de pagar, peguei minha comanda e paguei. Alex me passou a dele e eu disse, não, você que vai pagar. Pois havíamos conversado que eu não tinha dinheiro disponível para bebidas alcoólicas. Ele pagou. Entramos no carro, na saída ele começou a me agredir verbalmente, me chamando de números, termos chulos, batia no banco de nervoso, gritava tanto que eu fiquei mais uma vez com medo. Isso, nosso filho do lado, no bebê conforto, no banco de trás. Cheguei em casa, me tranquei no quarto com meu filho e Alex foi pro outro quarto. Nossa situação estava péssima e eu tinha decidido me separar, eu não aguentava mais. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando o que essa sociedade hipócrita iria me julgar por eu estar separada. E assim eu ia protelando. No dia 9 de julho de 2016, fomos a uma festa de casamento de uns amigos. Alex teve péssimo comportamento. Bebeu tanto que voltou o caminho todo me agredindo verbalmente. Abriu a porta do carro 2 vezes para vomitar. Isso tudo com meu filho de novinho, né? De 3 meses lá do lado.
Chegando em casa, ele resolveu dormir na minha cama. Brigamos, eu empurrei ele para que ele saísse da cama, pois ele não estava me respeitando. Ele virou um bicho feroz, arremessou tudo que tinha na frente em mim. Pegou o bercinho do meu filho e jogou para cima com força para quebrar mesmo. Meu filho estava a 10 centímetros da onde o berço caiu, após esse ataque de fúria do pai. Ele estava no bebê conforto ainda, próximo à porta do banheiro. Meu Deus. Alex agia como se eu fosse uma louca, desequilibrada e depressiva. 2 dias depois disso, ele saiu de casa. Eu fiquei arrasada, pois vinha inúmeros sentimentos. Eu pensava que eu deveria atorar tudo isso pelo bem do meu filho, ou para que meu filho crescesse perto do pai, né? Passava tantas coisas na minha cabeça, eu me sentia um lixo ambulante. Meus pais foram meu alicerce nessa fase. Eu estaria na sarjeta se não fosse o apoio deles. O tempo foi passando e minha depressão piorando. Fiz tratamento com psiquiatra e psicólogos por 2 anos e meio. Alex não pegava o filho, ele via de 6 em 6 meses. Passou a pagar pensão quando nosso filho tinha 3 anos de idade. Minha vida social, voltei porque eu tenho minha mãe e minha tia que me ajudaram muito. Sou eternamente grata a elas por tudo. Hoje me sinto melhor, mas eu não pude continuar meu tratamento, pois meu filho foi diagnosticado com apraxia de fala e dificuldade de linguagem. O tratamento é bem caro e demorado. Pedi ao meu pai que me ajudasse, mas ele... pedi ao pai, né, do menino que me ajudasse, mas ele prefere viver a vida de Peter Pan, achando que se ele não for em todas as baladas do mundo, o mundo acaba. Bom, hoje meu filho tem 4 anos e já fala. E o ex-marido dela acha que um raio caiu e fez meu filho falar, mas não foi isso, né? Foi custa de muito dinheiro e muito tratamento, como ela disse. Às vezes ele pega um pouquinho nosso filho, quando ele não está bravo com alguma coisa ou não tem algum evento na cidade. Ele paga uma pensão que não cobre nem 50% dos gastos da criança. Fica querendo que o filho estude em escola pública só para não pagar pensão. Não aceita dividir os gastos extras do filho, como material escolar e uniforme, alegando pobreza extrema, mas não sai das melhores casas noturnas e shows de Belo Horizonte. Mora num apartamento... Mora em um apartamento do meu pai com aluguel abaixo do mercado. Meu pai alugou somente para ajudar ele a estar num local seguro com meu filho. Mas pensamos sempre, caso ele continue não tendo responsabilidades, em pedir o imóvel, pois o principal motivo dele estar lá não está sendo cumprido. Tenho certeza que um dia a justiça de Deus fará ele lamentar por tudo isso, e eu estarei sempre ao lado do meu filho, dando amor e carinho. Hoje já tem 4 anos que terminamos. Me sinto forte como uma leoa que luta pelos direitos do meu bem mais precioso. Então ela quis dar um relato de uma mãe, né? Hoje uma mãe solo aí que... Como a maioria... Eu não vou dizer a maioria dos pais não, gente. Tem muito pai bom. Mas tem muito pai também que caga pro filho, né? Que acha assim, que não precisa... Que comida dá em árvore, que educação, né, é de graça. Ok, existe educação em escola pública, mas nem educação é de graça. Você tem um filho, você tem que arcar com as responsabilidades. Eu acho incrível esse tipo de pai, gente. Mas vamos aí, amiga. Olha só. Nossa, esse cara já dava sinais desde lá do início, né? Bebia muito, era agressivo. Mas como você estava disposta a namorar, você relevava os acontecimentos. Gente, eu sei que quando a gente é jovem, a gente não... Talvez não enxergue bem as coisas, né? Também já fui assim. Mas hoje em dia eu fico pensando... Cara, o cara já bebia muito, já era agressivo. Pra que levar isso pra frente, sabe? Pra que continuar com isso? Se sabemos que, né? Que vai trazer sofrimento. Aí ela diz aqui que a personalidade dele mudava cada dia, que ele bebia mais.
Nossa, te xingar na frente da sua família. Eu acho assim, família é tão sagrado. Se uma pessoa não te respeita na frente da sua família querida, ele vai te respeitar aonde? Em lugar nenhum. Então, esquece, né? Aí vocês ficaram 6 anos aí, você, né, não aguentava mais tanta humilhação, terminava. Eu queria saber, eu sei que você tá querendo aqui falar sua história de mãe, mas eu vou falar aqui para as minhas Alices que estão ouvindo. Gente, se o relacionamento ioiô de 6 anos não deu certo, o que leva vocês a voltarem para esse homem? A tentar novamente. Se termina, volta, volta, termina, termina, volta. O cara te humilha na frente da sua família, bebe horrores, tá nem aí pra nada, né? Igual você falou, vive embalado ali. Pra quê, gente? Pra quê? É, sabe, parece que é pra pagar pra ver. Não, ele vai mudar, eu vou mudar. Não vai, cara. Vocês não vão mudar ninguém. Esquece. Aí você diz aqui, né, que depois... Cara, você comprava até latão de cerveja pro homem. O homem ficou desempregado. Mas eu passava por isso, ou ele voltava pra casa dos pais dele. Meu Deus! Era pra você ter deixado ele voltar pra casa dos pais dele, né? Não era nem pra esse cara. A gente entende, você falou que tava em depressão. É o que eu quero falar aqui, gente. Eu não estou falando isso aqui só pra ela. Até porque o caso dela já passou. Não tem nem por que eu falar. Ela não tá aqui me pedindo conselho. Ela tá aqui contando a história dela. Mas tô falando pra vocês, meninas, que às vezes estão passando a mesma coisa, né? Aí você fala aqui que teve seu parto, um momento que a mulher espera tanto, né? A gente vê tantos relatos de parto aí, hoje em dia, YouTube, tantos vídeos. Tudo bem que não sei se... Bom, se bem que na sua época já tinha, né? Na minha época não tinha essas coisas. Fui mãe em 1997. A gente falava de parto, mas ninguém tinha internet, né? Não tinha essas coisas. Hoje no YouTube tem relato de parto, aí você vê toda aquela furufufu, música escolhida, né? Todo mundo gravando, tirando foto, chorando, aquele momento. Aí é aquilo mais ou menos que a mulher tá esperando, né? Aí seu marido tá lá igual água de arroz, como diz você, tipo sem nada, né? Tá lá, meio que por obrigação. Aí seu filho tá na UTI, o cara vai pra casa do pai no interior. E como diz você, ia pra casa do pai pra beber até cair, né? Aí você botou aqui. Eu queria tanto reconstruir a nossa família, eu sentia que a gente podia conversar e dar certo. Amiga, tem coisas na vida que a gente não tem nem que tentar reconstruir. E essa é uma delas. O cara já dava completamente sinais ali que... Olha, sério, é porque você fala assim... Que eu te entendo, você queria dar um pai pro seu filho, ter a sua família. Tem certos pais que é melhor estar até longe. Eu vou falar bem pra vocês. Às vezes eu vejo umas mães aí, elas contam a história do pai da criança, que o pai da criança é isso, é agressivo, é drogado, é bebum, é não sei o que, mas que elas querem que o filho... Para de impor esses homens de ver o filho de vocês. Eu acho assim, se sente amor, ok, vai lá, veja. Mas se não sei, eu não obrigaria um pai... Ó, eu juro pra vocês, gente, é porque eu não tenho esse problema, né? Tanto que meus filhos moram com meu ex-marido. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Eu, com a minha cabeça hoje, eu nunca iria impor um homem de ver um filho ficar ligando, insistindo... Se fosse um, sabe? Aliás, nem se fosse um que fosse, sei lá. Eu acho que a pessoa tem que ter caráter, a pessoa tem que gostar. A gente só dá o amor que a gente tem, né? Se a gente não tem amor pra dar, eu vou ficar insistindo pro homem ver meu filho, pra vir ver. Eu não quero nem que meu filho tenha, sabe? Sinceramente, vocês podem até me julgar, mas eu não vou querer nem que meu filho tenha contato com uma pessoa dessa. Se ele não tá nem aí, já me fez sofrer tanto, pra que eu vou botar meu filho numa situação dessa? Pra dizer, ai, o pai dele vem ver ele, pega ele. Eu não. Cuido lindíssima dele sozinha, cuidaria, né, se fosse o caso. Aí ela fala assim, Dani, eu pensava que eu deveria aturar isso tudo pro bem do nosso filho, pro meu filho crescer perto do pai. Amiga, filho nosso tem que crescer perto de um pai que vale a pena, que vai dar bons exemplos. O seu filho, ele vai ter exemplos dentro de casa.
E ele vai criar, né, na cabecinha dele memórias do que ele vai ver em casa. Imagina ver o cara chegando bêbado todo dia, se mijando, sendo rude com a mãe, né, que é você, sendo rude com a sua família, falando coisas horríveis pra você. O cara que pega um berço, sabe, joga pra cima, bêbado. Pensou se seu filho estivesse dentro daquele berço e o berço cai a 10 centímetros do seu filho? Amiga, ó, você me parece que você é uma mulher muito batalhadora, você me parece que você é uma mulher, sabe, que você vai, pega e faz acontecer, que você dê a volta por cima, fique bem e, sinceramente, cuide do seu filho sozinha. Pra que colocar um homem mau exemplo desse perto de uma criança? Um homem que bebe. Você vai deixar seu filho sair com esse homem? Ah, vou levar nosso filho para o aniversário de fulano. Sabe se lá na volta esse homem vai tomar conta do seu filho? Você vai ficar em paz? Eu, hein? Não, deixa ele sumido. Um traste desse aí, minha filha, tem que ficar longe do seu filho, né? Pensar que ele é pai, ele tem que participar. Tem que participar de nada, não. Ele tem que participar se ele for, né? Se ele tem vontade, se ele é um bom caráter, sabe? Eu não acho que criança nenhuma mereça isso, entendeu? É a criança que não merece. Tem uma pessoa perto dela que não quer estar perto dela, mas porque por imposição da justiça ou imposição da família, não. Perto de mim, perto dos meus filhos, eu quero alguém que ame eles. Agora, se não liga para os meus filhos, se não liga para mim, para que eu quero essa pessoa perto de mim? Ah, não. Não. Mas, ó, um beijo para você, obrigado por ter mandado sua história e até o próximo. Tchau.